O Galípolo chegou, segundo a Globo News, né? Aquele menino que participa, que tem uma manchinha aqui, que ele participa lá do estúdio que eu esqueci agora, o Daniel alguma coisa, ele diz que o Galípolo chegou a falar e reclamar com o presidente Lula, que estava sendo pressionado. E o presidente Lula chegou a comentar com ministros que estava acontecendo essa pressão com o Galípolo. E ainda na reportagem da Malu Gaspar, tem o fato de ter as mensagens, que foram tratadas por mensagem. Lembrando que o presidente, a principal autoridade monetária do Brasil, a autoridade monetária do Brasil é o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. É tão grande a autoridade. Mas a nota do Banco Central, ela tem a chancela do Galípolo. Tem, claro. Mas ela não está desmentindo que não houve. Ela disse que teve a reunião com o Magni, do Banco. Nessa reunião foi tratado da Lei Magnis. Mas teve... A reportagem da Malu Gaspar se refere a outras reuniões? A outra reunião e a WhatsApp. Outra reunião. Que é outra, né? É no singular, mas tem mensagem. Aí onde está a grande questão. Agora, essas mensagens precisam obviamente, vir à tona. Mas aí são mensagens no telefone de Galípolo. Né? Então, vai ter uma busca e apreensão? Porque não vai, mas é isso que eu estou dizendo. Mas o Galípolo tem que se proteger. Essas mensagens, o Galípolo e a gente tem que aqui discutir e debater coisas práticas, né? Sim. Então, se existem as mensagens, né? Essas mensagens precisam ser publicizadas, divulgadas. Se não forem divulgadas e publicizadas, ficam tudo como antes, no quartel de Abrantes. A palavra do Banco Central e a palavra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vão se sobrepor essas denúncias. Mas isso aí, Enio, o que é que vai dar nisso? Em nada. Claro que não. Porque já não deu. Porque em qualquer país sério, com aquele contrato da esposa do Moraes com o Banco Master, já tinha tido uma repercussão de fato. E não teve. E não vai ter. Agora, o Galípolo tem essas mensagens. Eu acho que a Malu Gaspar também tem os prints, porque continuou-se a afirmar que, e está em toda a imprensa. Está em toda a imprensa que, assim, não, as notas, elas não cobriram a realidade. E não foi aceita. Agora, o que é que falta nesse caso? Falta Alexandre de Moraes. Falta um Alexandre de Moraes, porque se fosse o Alexandre de Moraes que estivesse julgando o Alexandre de Moraes, já tinha tido celular apreendido, já tinha tido contrato, já tinha tido busca e apreensão. Mas esqueça. Não, vai, Dinarque Assunção. Vai, Dinarque Assunção. O ministro Moraes, ele foi sancionado pela Magnitsky em 30 de julho desse ano. Então, se a reunião para tratar da Magnitsky tivesse acontecido em julho, só teria dia 30, no mesmo dia, no dia do ato, ou no dia seguinte. A reunião em que ele participou aí com o Conselho Bancário do Brasil foi no dia 7 de agosto. Malu Gaspar contou hoje na edição das 16 da Globo News. Ela estava lá com a Júlia do Alibi. Ela também contou que fez uma reportagem sobre essa reunião. Mostrou lá na edição, publicada no blog dela no dia 11 de agosto, contando os bastidores de uma reunião que reuniu 3 ministros do Supremo, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Cristiano Zanin, com todos esses atores aí citados nas notas, especialmente do Moraes. Então essa reunião aí nunca teve em discussão. Também não faz sentido que nessa reunião que tivesse sido tratada a questão do Master pelo Moraes, porque, veja, se ele falou para o Galípolo que o Vorcaro era perseguido por outros agentes do setor bancário nacional, os bancões, ele não ia fazer essa queixa diante daquelas pessoas, que eram as pessoas que supostamente estariam perseguindo Vorcaro.
A Malu também contou que essa versão de que eu gosto do Vocário, ele é perseguido, foi relatada pelo ministro Moraes a um interlocutor do ministro Moraes, que contou a Malu Gaspar, que batia, inclusive, com o que o outro lado, o lado do Galípolo, contou para ela. Foi assim que ela juntou as coisas e publicou essa matéria. A nota, especialmente do ministro, assim, tem umas coisas que ficaram no silêncio, né, muito eloquente. A gente fica sem saber qual é a finalidade do contrato da esposa dele, porque nem ela se manifesta, mas já que ele veio a público, né, ele poderia ter, ao menos dito assim, minha mulher que se explique sobre o contrato. Nem para isso, porque a gente está agora tomando conhecimento de que essa mulher tem 3,6 milhões de reais, ou tinha, por mês, para atuar junto ao Banco Central, e quem acabou atuando foi o marido. Porque, gente, eu acredito na Malu Gaspar, eu acredito que a história que ela contou é a verdadeira. Aí a Mônica Bergamo hoje postou também uma outra história, que esse rumor primeiro chegou em grandes executivos na Faria Lima, de que o ministro Moraes estava fazendo gestões junto ao Banco Central em favor do Banco Master. E esses executivos se escandalizaram com isso. Isso se espalhou para advogados, assessorias e tudo o que tinha em comum nas histórias que eram, até que chegou também em Brasília. E tudo que tinha em comum era a participação do ministro Alexandre de Moraes atuando em favor do Banco Master. Ela contava na matéria de hoje que detalhes desse tipo de gestão variava em menor ou maior grau, mas que o fato central do que era afirmado era a participação do ministro Moraes como lobista, no mínimo, lobista. Para mim isso aí já comprovado mesmo seria uma coisa de tráfico de influência. Não sei se não vai dar em nada, né? Eu espero que a iniciativa do ministro, do senador Alessandro Vieira, produza algum resultado. Muito embora eu não ache que o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, vá permitir a instalação de uma CPI, que eu acho que é um tema pertinente. Nunca na vida. E o Banco Master atinge vários políticos. Nunca na vida. Essa CPI, ela já não vai nascer. Essa CPI não é interessante para a direita, para a esquerda e para o centro. O envolvimento disso, há toda uma teia. E aí, uma pessoa que parece-me que está fora disso tudo é o Fachin, porque ele tem insistido e ele está muito desesperado para botar um código de norma que não precisa. O mais incrível. Mas é exatamente isso. Eu acho que esse episódio do Banco Master facilitou um pouco a vida do Fachin, né? Porque está em xeque mais uma vez a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Sim. Né? Quando você vê ministros da corte envolvidos nesse tipo de episódio, então acho que vai facilitar um pouco para o Fachin. Você disse ontem que a Carmen Lúcia já estava de acordo, né, com que ele implementasse esse código de ética. Eu acho que desse episódio aí, a única coisa que pode acontecer de diferente de repente, essa implantação do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal, baseado nos tribunais alemães, né? Que a baseada nos tribunais alemães. Mas o grande problema dessa Gilmar história... ontem estava afirmando que não é necessário ter um código de conduta. Ele saiu com essa. Mas eu acho que eu particularmente eu acho que esse episódio não só envolvendo a esposa do Alexandre de Moraes, como essa suposta pressão do Alexandre de Moraes a favor do Banco Master, isso daí feriu realmente os brilhos do Supremo Tribunal Federal. Se não foi de todos os ministros, pelo menos alguns ministros realmente ficaram incomodados e constrangidos. Porque o grande problema dessa história é que, para nós, o público em geral, eu digo nós, o público em geral, porque nós não estamos nos bastidores lá em Brasília, nem dos banqueiros da Faria Lima. Mas parece que essa história era uma história que todo mundo já sabia. Sim. Era uma história que havia incursões grandes do Moraes e ele tinha passado de todos os limites. Essa história do Código de Conduta, me parece
que não é uma coisa muito difícil, porque você não pode também proibir a mulher de um ministro de trabalhar. Você não pode proibir um amigo de um ministro de trabalhar.